é o segundo metal mais abundante. Aqui tem um errinho aqui, né, galera? Tem um errinho aqui nessa... Aqui, né? Só pra organizar, é um errinho de escrita aqui, né? Aqui deveria ser distribuição compacta aqui, né? Ele repetiu aqui. Não é argônio, 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 né? Era pra ser assim, ó. AR, beleza? Eu acho que é o único errinho de escrita ali que a gente tem. O ferro é o segundo metal mais abundante da crosta terrestre e mais produzido no Brasil. Nas siderúrgicas, esse metal é obtido principalmente a partir da hematita, minério contendo óxido de ferro, Fe2 ou 3, por aquecimento a mais de 1000 graus. Por ser um metal mole e muito reativo, o ferro não é utilizado na forma pura, mas formando ligas. O exemplo do aço comum e do aço inoxidável, que contém, além do ferro, carbono e outros metais menos reativos na sua constituição. O ferro é encontrado também em várias substâncias químicas, na forma de íons ferroso, né? Ou ferro 2 e ferro férrico, né? Ferro 3+. A hemoglobina aqui que a gente já falou na última aula, né? Vamos lá. Seguinte as afirmações, né? O átomo de ferro puro, Fe, tem um raio atômico menor que os raios iônicos do Fe2+ e Fe3+. Vamos tentar sempre lembrar a regrinha, né? Raio do ânion, que é maior do que o raio do nêutron, que é maior que o raio do cátion, né? Então, se eu tenho dois cátions, não pode, né? Vai ter raio menor. Alguns macetinhos sempre vão ajudar vocês. Se ele tá perdendo elétrons, ele tá perdendo camada, né? Então ele perdeu uma camada ali, perdeu a camada 4s, né? Então perdeu a camada 4, ele diminui o seu raio. Então tá errado. A configuração eletrônica do íon férrico constituinte do FsL3 é representada por... Ele deu pra gente o férrico aqui, né? Fe3+. Então o que acontece? Em relação ao ferro normal, que na sua distribuição vai terminar lá em 3, né? Ele vai terminar assim, ó, em 4s2, tá? 3d6, essa seria a distribuição dele ali, né? E aí, muitas vezes, se for na tabela periódica, qual que é a fórmula que a gente usa para lembrar, galera? Alguém lembra? Como é que eu uso a fórmula para lembrar de metais de transição? Revisando rapidinho. NS2, N-1, D de 1 até 10. Lembram disso? Ou não? Sacanagem, né? Lembrar isso aqui na hora da prova, né? Mas pode ajudar. NS2, N-2, F de 1 até 14. Então, se tu ver, vai bater aqui, né? Como é que eu lembro o final da distribuição, né? Então, a aulinha de tabela periódica aqui, ó. N é a camada 4, 4 menos 1, que vai dar 3, D, 6, né? Que é como ele termina, porque ele é o sexto ali, né? Então, ele é o D1, D2, D3, D4, D5 e D6, né? Vale a pena aí dar uma lembradinha, beleza? Ele quer o Fe 3+, né? Aí eu tenho que arrancar 3 elétrons dele. Aí eu vou arrancar esses dois e vou arrancar um daqui. Aí vai ficar argônio, que tem 18, né? 3d5. Beleza? Dúvidas? Bateu, né? Vamos lá. O óxido de ferro 3, presente no minério hematita, é um óxido molecular solúvel em água? Não é, né, galera? Solubilidade em água. Grupo um da tabela periódica, muita solubilidade. Grupo 2 diminui, tá? E aí os outros óxidos, como ferro, né? Óxido de ferro aqui, baixíssima solubilidade, né? Então ele precipita, ele não consegue solubilizar em água com muita facilidade, tá? Então o óxido de ferro, ele não é solúvel em água, né? Ele acaba sendo até bem tóxico, né? Levando assim uma lama tóxica, né? Quem tava fazendo aí um simulado aí, né? A galera aí que tava treinando, depois durante o ano, quem quiser fazer também simulado, vê que cai e mistura bastante questões, né? Teve um simulado do SAS que a galera tava fazendo aí, que caiu um falando sobre lama tóxica, né, galera? Falava sobre lama tóxica e um dos impactos ambientais que era a precipitação, né? E o que que é lama tóxica? Vem da bauxita, né, do minério, você faz a extração, né, da bauxita, você consegue tirar a hematita e você tem que lavar com água. E aí você lavando ali com água, né, você vai tirando esses óxidos de ferro, vai formando uma lama vermelha, tá? Essa lama vermelha, ela causa sedimentação, deposição daquele ferro, né? É uma lama muito tóxica, porque ela não é solúvel em água, né? Ela acaba se sedimentando. Então, vários simulados cobram aí. Pode ser que um simulado memorize aí da frente aí também cobre um assunto como esse. Então, já lembra aí, né? Óxido de ferro não é solúvel. Inclusive, ele é bem tóxico, né? Na extração de ferro aí, de minério, Minas Gerais e tudo mais. É o que produz uma lama tóxica, né? Que aí se sedimenta e prejudica os ecossistemas. Letra D.
A presença do carbono nas ligas de aço impede a formação da ferrugem pela oxidação do ferro? Não, né? A presença do carbono traz mais tenacidade, né? O que impede o processo de oxidação é você criar uma camada com metais de sacrifício, tá? Então nós vamos ter ali, por exemplo, muitas vezes o cobre pode ser utilizado, o zircônio, né? Zinco pode ser utilizado, né? Tem processo que é chamado de galvanização também, tá? Galvanização. Então a gente tem vários métodos que ajudam a proteger, né? Um deles é o método de barreira, quando a gente passa tinta no portão, né? Então também ajuda a proteger ali e evitar que o oxigênio mais a umidade entre em contato com o ferro e faça o processo de oxidação dele, né? E aí vai causar corrosão. Então o carbono não muda a oxidação ali do ferro, tá? Precisaria colocar um elemento que tem maior afinidade, né? Que é mais eletronegativo ali, que consegue atrair ali os elétrons, né? E aí ele vai servir como sacrifício. Então tá errado. Letra E. O aquecimento da hematita a 1.000 graus é o suficiente para o derretimento do ferro presente nesse minério? Aí eu teria que olhar no gráfico, né? Mas a temperatura de fusão é 1.535, né? Então 1.000 graus não é suficiente, né? Teria que ser acima de 1.500, então também está errada, né? O gabarito da questão fica pra gente aqui a letra B.